de prioridade. 3 fatos realmente podem atrapalhar a nossa prioridade em servir a Cristo. Lucas 14, 26 diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ele termina dizendo, não pode ser meu discípulo. A primeira questão que eu quero tratar é a questão da família. A prioridade. Você deve amar seus pais, verdade. Você deve honrar seus pais, verdade. Você deve obedecer seus pais, verdade. Você deve amar e ter comunhão com a sua família. Tudo isso é verdade. Devemos ser realmente pessoas que vivem em família e que honram as suas famílias. Mas agora, mesmo vivendo em família e honrando a família, nós temos bem em nosso coração que a nossa prioridade, o nosso primeiro amor, a nossa obediência é devida a Cristo em primeiro lugar. Como isso se torna difícil quando há jovens e adolescentes, por exemplo, que os pais não são convertidos. Biblicamente, eles devem obediência a seus pais, mas biblicamente devem prioridade de obediência a Cristo. E por isso o texto diz, se alguém vir a mim e não aborrecer, não está tratando aqui de maltratar, mas ele está dizendo, se você amar mais seu pai e sua mãe, ao ponto deles serem a sua prioridade, você não pode ser meu discípulo. Claramente Jesus está dizendo isso. A família é importante, mas Cristo está dizendo, eu sou muito mais. Em Mateus capítulo 10, versos 34 a 37, o Senhor diz assim, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E ainda os inimigos do homem serão seus familiares, é o que o Senhor tem dito. Então ele completa novamente, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus claramente coloca as prioridades, dizendo que muitas pessoas são importantes, mas Senhor em nossa vida há apenas um. E esse alguém é Cristo. Uma segunda questão que pode atrapalhar a nossa prioridade é a questão dos bens ou das nossas riquezas. Mateus capítulo 19, versos 21 e 22, quando Jesus se encontra com aquele jovem que queria segui-lo, Jesus pergunta se ele está obedecendo aquilo que a palavra diz, ele estou obedecendo. Está vivendo de forma digna, estou vivendo, então falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Então tu terás um tesouro no céu. Então você vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Era mais uma vez um jovem que desejava seguir a Cristo. Mas o Senhor, na sua sabedoria, vasculhou e descobriu que havia um Deus, um ídolo no coração dele. E esse ídolo era o quê? Era a riqueza que ele possuía. O que Jesus disse a ele é, vai, deixa de lado esse ídolo, te livra desse ídolo, então você pode vir e me seguir. E o que ele respondeu foi, Senhor, esse ídolo se tornou tão grande na minha vida, que eu não tenho mais como deixá-lo. A prioridade, irmãos, da nossa vida, não pode jamais ser o obter riquezas e acumulá-las nesse mundo. Em Mateus capítulo 6, verso 24, o Senhor disse, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom, e aqui é o Deus das riquezas. Ele está dizendo, olha, a falta de prioridade vai destruir a sua vida. Se você deseja ser rico, ser poderoso nesse mundo, o seja, você tem esse direito. Você tem o direito de ser tão rico e poderoso quanto você possa ser, de ter a fama e o sucesso que você possa alcançar, mas saiba claramente que essa será a prioridade da sua vida, e que você terá que abrir mãos de outras prioridades para alcançar essa. Jesus está nos dizendo que quando a prioridade da nossa vida é Ele, isso vale muito mais do que tudo aquilo que podemos conquistar nesse mundo. Em Lucas capítulo 9, no verso 60, o Senhor disse àquele jovem, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele está dizendo, olha, você tem que ter prioridade. E essa prioridade deve estar acima da sua vida. Porque em Lucas capítulo 14, verso 26, o Senhor diz assim, se alguém vier a mim e não aborrecer, e ele completa, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em Atos capítulo 20, verso 24, o Senhor usa um exemplo que é glorioso, ele fala assim, Paulo dizendo, mas de nada faço questão,
nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu não sei como que você considera a sua vida, e nem o valor que você dá à sua vida. Mas eu quero lhe dizer, e a Bíblia está me apoiando nisso, que se a sua vida tem mais valor do que Cristo tem, você está jogando a sua vida fora. Você está desperdiçando a sua vida. Você está a colocando antes de Cristo. Aquele homem disse: Senhor, eu preciso fazer algo da minha vida, eu preciso enterrar os meus pais. E Jesus respondeu a ele: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele disse algo muito mais importante a fazer. Irmãos, todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, todos nós temos anseios. O problema da falta de prioridade é que quando nós priorizamos esses anseios e esses sonhos antes de Deus, quando nós os conquistamos, nós vemos que simplesmente eles são vazios. Não trouxeram o resultado que nós achávamos que traria, e não nos deram os frutos que nós achamos que teríamos. Simplesmente quando completamos os nossos planos, as nossas prioridades, descobrimos que não é aquilo que nós queríamos. E nos tornamos o quê? Aborrecidos conosco mesmos. Em certa forma, desesperados, porque vimos que perdemos o nosso tempo, perdemos a nossa vida, desperdiçamos a prioridade que devíamos ter, quando colocamos aquilo que queremos antes daquilo que Deus quer. Em Lucas capítulo 9, o terceiro homem que Jesus chegou e falou com ele, disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus aqui convida mais uma pessoa a segui-lo, mas ele diz: Senhor, eu até acho bom te seguir, eu até acho bom realmente andar contigo, mas deixa eu primeiro ir em casa e despedir dos que estão em minha casa. Você acha sinceramente, se ele fosse em casa, ele voltaria? Sinceramente pensando, se ele fosse lá despedidos da sua casa, ele voltaria e seguiria Jesus? É claro que não. Talvez as lágrimas da sua mãe, ou o descontentamento de seu pai, o rogo de seus irmãos, avós e familiares, é claro que ele não voltaria. Se ele fizesse isso, ele teria uma oportunidade de voltar atrás, e voltaria atrás. É a oportunidade que a alma dele desejava para dizer: olha, Senhor, eu não posso te seguir. Irmãos, há questões na nossa vida que também podem fazer com que nós desistamos de seguir a Cristo. Em Lucas capítulo 14, verso 27, o Senhor diz que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É claro que na vida cristã nós vamos enfrentar dificuldades. É claro que na vida como crentes nós vamos enfrentar coisas que os incrédulos não enfrentam. É certo que você terá lutas que as pessoas que não seguem a Cristo não terão. Mas o Senhor nos avisou sobre isso quando diz: aquele que não levar a sua cruz. A cruz é um instrumento de quê? De suplício, de morte, de dor, de sofrimento. Ele está dizendo a nós, é como se nós andássemos por aí nesse mundo com uma cruz às nossas costas, andando e vivendo nas dificuldades que existem na nossa vida. Jesus completa essa questão em Mateus 16, 24, quando ele diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. As dificuldades, as perseguições serão companheiro constante da vida do cristão, mas jamais um motivo para que ele volte atrás. Existe uma coisa, irmãos, que acontece apenas com o crente e que não acontece com o incrédulo. A Bíblia diz: se alguém sofre a disciplina do Senhor, esse tal é filho. Mas se alguém não tem disciplina do Senhor sobre a sua vida, o tal é bastardo e não filho. Em Hebreus capítulo 12, versos 4 e 5, a palavra de Deus diz que ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu,
não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Nenhum de nós naturalmente gosta de repreensão, muito menos de disciplina, muito menos de dor e sofrimento. Mas há momentos na nossa vida cristã, irmãos, que Deus realmente necessita de usar da vara da correção conosco. Necessita nos disciplinar, e a Bíblia diz nesse mesmo texto, para sermos participantes da sua santidade, para sermos como Ele é, para realmente demonstrarmos que somos filhos dEle. E aqui Ele está dizendo que não desmaies quando por Ele fores repreendido. Ele está dizendo, olha, quando Deus disciplinar a sua vida, não ache que isso é motivo de você voltar atrás. Não é um motivo ou uma razão para demonstrar que Deus não te ama. Pelo contrário, é uma demonstração do amor e do cuidado de Deus por você. A disciplina de Deus não é motivo para nós voltarmos atrás. Em Filipenses 3:8, o terceiro motivo para não voltarmos atrás, Paulo diz: e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. É o apego ao passado. É aquela síndrome do povo judeu no deserto. Lá no Egito nós tínhamos panelas de carne, tínhamos melões e pepinos e tantas coisas. Bando de povo mentiroso. Não tinha nada disso, não. Tinha sofrimento, escravidão e fome. Mas no momento que tem uma dificuldade, olham para trás, começam a reclamar de Deus, mentindo para Deus que tinham aquilo que não tinham. Eram escravos miseráveis no Egito e o Senhor os havia livrado. Irmãos, quantas vezes com um crente acontece o mesmo? Começa a olhar para o passado e diz, olha, mas antes as coisas não eram assim. Antes a minha vida não era dessa forma ou daquele meio. Hoje estou passando por tais dificuldades. E se apegam ao passado, como se o passado realmente tivesse esse valor todo. Em Lucas 9:62, o Senhor respondeu a ele que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou dizer claramente aos irmãos, se você tiver algum meio de voltar atrás, com certeza você vai voltar. Se você tiver algum meio de voltar atrás da decisão que você tomou, com certeza você o fará. Qual é o segredo, então, para não voltar atrás e estar completamente dedicado ao Senhor? É não permitir que nada nos ligue ao passado. É cortar completa e total ligação com tudo aquilo que for passado, com tudo aquilo que for realmente antes de conhecermos a Cristo, de tal forma que não tenhamos nem o desejo, nem a oportunidade de voltar atrás. Eu quero terminar dizendo 3 coisas sobre Cristo. A primeira delas, o Senhor sabia o preço a ser pago. O Senhor Jesus é um modelo de discípulo na nossa vida. Observe o que diz João 10:15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando o Senhor Jesus chegou a este mundo, quando iniciou o seu ministério, o treinamento daqueles homens, seus discípulos, Jesus sabia como a história termina. Jesus sabia por onde passaria. Jesus sabia da cruz, sabia do seu sofrimento e sabia da morte. Mesmo sabendo de tudo isso, o Senhor Jesus jamais voltou atrás. Ele sabia o preço a ser pago. E mesmo sabendo o preço, ele continuou firme, para exemplo de todos nós. Em João 4:34, nós vemos que ele tinha uma alta prioridade. Diz assim o texto, Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus diz, olha, eu tenho uma prioridade, que é realizar aquilo que Deus quer que eu realize. Eu não tenho muitas prioridades, mas eu tenho uma alta prioridade, que é fazer a vontade daquele que me enviou. O restante é supérfluo. O restante está ao lado disso, está abaixo disso. Mas a prioridade de Deus ocupa o centro, Jesus disse. Em Hebreus 12:2, o Senhor também é citado dessa forma. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus jamais olhou para trás. Aqui o texto está dizendo, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Você já imaginou qual o gozo, qual a alegria estava proposta a ele?
Sabe qual é? E inclui isso. É a alegria de ver você aqui nessa manhã, salvo, redimido e andando para o céu. Jesus sabia que você estaria aqui. Jesus sabia da sua salvação. Jesus sabia que você creria nele. E ele disse, olha, toda a dor, todo o sofrimento que eu enfrento hoje vale a pena. Por quê? Porque lá na frente haverá fruto. Ele jamais olhou para trás ou pensou em voltar para trás. É tudo ou nada, ele está dizendo. É uma decisão de realmente entregar tudo nas mãos dele, sabendo que ali à frente haverá fruto. Sinceramente, há alguma coisa hoje na sua vida que talvez lhe chame a voltar atrás na sua decisão? Você jamais deixará de ser um filho de Deus, mas você pode se tornar um crente relapso, um crente realmente que não está dando valor à vida cristã, que está andando longe de Cristo, como se andar com Cristo não valesse a pena. Irmãos, qualquer coisa que haja em nossa vida para nos desanimar, para nos fazer voltar atrás, qualquer preço a ser pago, deve ser encarado como realmente a minha vida está toda nas mãos dele e eu não vou voltar atrás. Com Cristo, ande sempre no tudo, tudo dele, e você verá o resultado disso. Não tenha medo. Não tenha medo do preço a ser pago. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo do fato que não há outra alternativa, não há como voltar atrás, não. Andar com Cristo vale a pena. Andar com Cristo tem frutos. As coisas que talvez estejamos vivendo hoje não são para comparar com a glória que nós haveremos de ter com Cristo. As alegrias de hoje, sim, são valiosas. E o andar com Ele é valioso. Porque, irmãos, muito, mas muito em breve, nós veremos o Senhor Jesus com os nossos próprios olhos vindo nos chamar. Então nós chegaremos à conclusão correta que devemos também chegar hoje, que tudo nas mãos dele é melhor, mas muito melhor que tudo nas minhas mãos e nada com ele. Tudo nas mãos dele é uma garantia que ninguém mais pode dar. Então, irmãos, servir a Cristo sempre fielmente, sempre será o melhor conselho